Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia, a alegria do Senhor seja com todos nós nesta manhã. Que bom é nós estarmos juntos aqui para cultuar ao Senhor. Que bom que você veio, que bom que o Senhor te despertou a isso e te deu condições de estar aqui. Eu também saúdo os irmãos que estão em casa, acompanhando a transmissão do culto. Peço que Deus os abençoe igualmente a nós aqui. Eu quero convidar os irmãos para uma oração, iniciarmos esse culto assim. Aqueles que puderem, coloquem-se em pé para fazermos isso. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos que nós recebemos das Tuas mãos dadivosas, ó Pai. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigado pela Tua igreja, ó Pai, a qual nós pertencemos pela Tua graça. Obrigado pela comunhão entre os irmãos. Obrigado porque hoje podemos nos reunir em Teu nome, Senhor, e buscar a Tua face. E pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso ajuntamento, ó Deus. Fala conosco e edifica as nossas vidas, ó Pai, e principalmente que o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, no dia 25, no último sábado de setembro, nós teremos um evangelismo no bairro da nossa congregação em Pindamonhangaba, com o pastor Acácio. E toda a igreja está convidada a participar conosco, tanto se envolvendo no evangelismo, que vai ser no período da manhã, à tarde trabalho com crianças e à noite o culto de inauguração oficial da igreja em Pinda, tá bom? Então todos os irmãos estão convidados para participar. Se você deseja participar do evangelismo, me procure, eu vou encaminhar você para uma das nossas equipes, que vai sair pelas ruas do bairro evangelizando as pessoas, tá? Há uma outra forma de participar também. A Isabel está providenciando uma lista de alimentos que serão utilizados nesse dia, tanto para o lanche das crianças, como para o lanche da equipe que vai evangelizar. Se você quiser participar desta forma também, toda a igreja está convidada. Procure a Isabel ou pode me procurar também, assim obter mais informações sobre isso. Então, ore por isso, para que Deus nos abençoe e a igreja de Pinda alcance muitas vidas para o Senhor Jesus nesse dia. Amém? Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, mesmo assentados. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes,
pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprogos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez está a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Apenas até aqui. Mais tarde nós iremos refletir um pouco no capítulo 3 de 2 Timóteo. Vamos ter um momento de ofertório agora. Eu convido os irmãos da música, eles estarão cantando Salmos e Hinos de número 40. Peço que os irmãos coloquem em pé, e aqueles que vieram preparados para entregar os seus dízimos e as suas ofertas terão, nesse momento, oportunidade de fazer isto. Amém. Nosso Deus proverá. Ele tem provido as nossas casas e nós somos muito gratos por isso. Vou convidar o Ebner, que está aqui na frente, orar ao Senhor agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas e pedir também que o Senhor abra portas de emprego aos nossos irmãos que estão precisando. Tá bom, Ebner? Por favor. Senhor meu Deus, na sua presença aqui nessa manhã, quero te agradecer pelas ofertas hoje aqui devolvidas a Ti, ó Pai. E também pedir para os irmãos que estão passando dificuldades, que estão sem empregos, que o Senhor abra as portas, que eles consigam trabalho para sustentar suas famílias, ó Pai. E nos ajude também, ó Pai, a ser sensíveis a estes irmãos e
ajudá-los também, ó Pai. Amém, Senhor. Fique conosco durante esse culto, abençoe o pastor que vai trazer a palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar cantando louvores ao Senhor. Lá em Salmos 73, versículo 26 diz: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E como diz esse primeiro cântico, que nós possamos colocar Ele em primeiro lugar e que Ele possa ser o centro da nossa vida. Amém. Seja o centro, seja
do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de milagre. E como diz esse próximo cântico, grandes são os milagres do nosso Senhor, mas o maior milagre foi Ele nos dando a salvação. E hoje nós temos a nova vida em Cristo. Quem é esse que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é esse que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é esse que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é esse que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus,
Obrigada porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Pode se sentar. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, agora do verso 14 até o verso 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse tempo. É tão bom ver o teu povo reunido, as crianças aqui presentes, ó Deus, os idosos aqui presentes. Ó Pai, que alegria há no nosso coração em pararmos o nosso tempo, dedicarmos esse momento exclusivamente para ouvirmos a Tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ilumina a nossa mente e nosso coração para compreendermos as maravilhas da Tua lei, bem como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero expor nessa manhã, esse texto, tratando de um assunto muito importante nas Escrituras, que é permanecer nas Escrituras. Esse é um dos assuntos mais comentados de toda a Bíblia. Aliás, a história da humanidade começou a ter problemas no momento em que os homens deixaram de ouvir a palavra de Deus. Quando a humanidade preferiu ouvir a voz da serpente, a voz de Deus, as coisas se complicaram. E durante toda a história bíblica, nós vemos um chamado ao povo de Deus: permaneça naquilo que vocês ouviram de Deus, permaneça nas Escrituras. Quando Moisés está se despedindo do povo, ele sabe que não vai entrar na terra prometida. Ele diz: não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça nas Escrituras. Não deixe sequer se desviar um pouco delas. E durante toda a história nós vemos o povo de Deus se desviando em alguns momentos, voltando, se desviando, voltando. E aqui, então, no Novo Testamento, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: permaneça nas Escrituras. Permaneça naquilo que você aprendeu, Timóteo, sabendo de quem aprendeu, porque você aprendeu as sagradas letras. Por isso, não se desvie delas, porque Paulo sabia que os últimos dias seriam dias difíceis. Nós lemos no capítulo 3, do verso 1 ao 9, uma breve descrição desses últimos tempos, os quais nós já vivemos. Eu não sei o que você acredita a respeito da vinda de Cristo e da doutrina das últimas coisas, que nós chamamos de escatologia, mas certamente você precisa saber que nós já vivemos os últimos dias. E os últimos dias serão tempos difíceis. Paulo começa o capítulo 3 dizendo: sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis, pois os homens serão maus, arrogantes, avarentos, desobedientes aos pais, caluniadores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Essa realidade que Paulo está descrevendo a Timóteo, que nós vivemos e experimentamos. Veja, Paulo está preso em Roma quando escreve essa carta a Timóteo. Ele sabe que vai morrer também. Por causa do evangelho, ele sabe que não vai viver mais muito tempo. E ele está dizendo, olha, Timóteo, permanece nesse caminho que eu estou ensinando a você. Mesmo que esse caminho te leve aonde eu estou hoje, preso por amor a Cristo. Permanece nesta palavra, a despeito dos prazeres do mundo, a despeito da maldade da sociedade ao seu redor, a despeito daqueles que deturpam a verdadeira palavra de Deus, das heresias que crescem, dos modismos que chegam. Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça nas sagradas letras, permaneça, a despeito do que você está vivendo, a despeito das dificuldades e sofrimentos que você passa, talvez nesse momento, permaneça no que você aprendeu da palavra de Deus, porque é ela que vai te firmar diante de tudo isso. Então, a partir dessa perspectiva, Timóteo dá algumas razões, Paulo dá algumas razões para que Timóteo permanecesse na Escritura, como uma árvore que está lá plantada e não sai, mesmo vindo os temporais, as chuvas, as intenções dos homens querendo cortar, a árvore continua lá. Aliás, eu pesquisei, tem uma árvore em São José dos Campos que tem mais de 500 anos. Sabiam disso? Chama Jequitibá rosa. Está lá no distrito, um distrito aí de São José. Eugênio de Melo, obrigado. Tenham piedade com este estrangeiro. Mas ela está lá há mais de 500 anos, pense. Quanta coisa essa árvore já enfrentou, mas ela permanece. O verbo que Paulo usa para Timóteo tem essa mesma conotação, de algo que continua fixo num lugar. Nada retira, nada move, nada afasta, permanece. Permanece. Ele dá então 3 razões. A primeira razão, observe o verso 14. Permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aqui Paulo está se referindo tanto à educação que Timóteo recebeu de sua avó e sua mãe, tanto com aquilo que ele aprendeu do próprio apóstolo Paulo. E ele continua, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A primeira razão pela qual nós devemos permanecer nesta palavra é porque esta palavra, a Escritura, nos conduz à salvação em Cristo Jesus. Queridos, Timóteo aprendeu desde a infância as sagradas letras. Eu estou vendo os pais ali trazendo os seus filhos. Veja, Timóteo aprendeu desde a infância as sagradas letras. Quando é o momento de começar a ensinar o seu filho a palavra de Deus? Desde o momento em que ele é concebido, desde o ventre. Você precisa ensinar a palavra desde o ventre, porque ele está ouvindo, ele está aprendendo, ele vai ouvir sobre Deus. Lembra de João Batista no ventre de sua mãe? Ela se encontra com Maria, que era prima de Isabel, e o que acontece com o menino dentro do ventre? Ele estremece e tem, de algum modo que nós não sabemos, uma percepção sobre Jesus Cristo no ventre de sua mãe. Eu gosto muito da perspectiva de que a criança está aprendendo desde o nascimento. Ela está aprendendo quem são os seus pais.
Ela está aprendendo a identificar e diferenciar a voz da mãe. Ela está aprendendo tantas coisas. Se ela pode aprender a diferenciar a voz de sua mãe, ela pode aprender sobre Deus. Se ela pode identificar que no colo do seu pai ela tem segurança, ela pode aprender sobre Deus. Se ela é capaz de identificar as suas necessidades básicas e desejar isso, ela pode sim aprender sobre Deus. Por isso, é preciso ensinar a Escritura, porque ela pode conduzir a mais jovem criança à salvação pela fé em Cristo Jesus. Bem como os adultos, bem como os idosos, é a Escritura quem nos conduz a Cristo. De modo que se nós lemos a Bíblia e não aprendemos sobre Jesus, nós estamos lendo errado a Escritura. Veja, Paulo está mostrando que toda a Escritura nos conduz a Cristo, como um trilho conduz à estação. É assim que a Escritura nos conduz a Cristo, livro por livro, etapa por etapa, seja o Pentateuco, sejam os profetas, sejam os salmos, toda a Escritura visa nos levar a Jesus Cristo. Você consegue aprender sobre Jesus lendo o Antigo Testamento? Que desafio é para nós! Mas é assim que a Escritura deve nos conduzir a Cristo, porque aqui Paulo diz que ela pode nos tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Isto é, toda a Escritura vai nos conduzir a Jesus Cristo. Se você lê a Bíblia e não encontra Jesus nela, então você está lendo a Bíblia de uma forma errada. Se você está lendo a Bíblia e não encontra o Salvador, então você precisa aprender a ler a Escritura, porque ela foi nos dada para nos revelar a salvação pela fé em Cristo Jesus. É interessante pensar que esse é o principal propósito da Escritura. A Bíblia, irmãos, não é em primeiro lugar um manual para a vida. Antes de ser um livro que dá instrução, orientação, a Bíblia é um livro que dá salvação. Antes de você querer encontrar segurança, direção, propósito para a sua vida, nos conselhos sábios que a Escritura dá, você precisa encontrar o Salvador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Antes de querer direção para a sua vida, iluminação, você precisa de salvação. E é isso que a Escritura promove. E é por isso que nós pregamos a Escritura, anunciamos a Escritura. É por isso que nós enviamos missionários para pregarem a Bíblia. É por isso que nós investimos em missões e homens que dedicam a vida toda para traduzir a Bíblia para um novo idioma, para que aquelas pessoas tenham acesso à Escritura e, tendo acesso à Escritura, tenham acesso a Jesus Cristo e sejam salvas. É assim que nós entendemos. A Escritura é um livro de salvação. Você acredita nisso? Nós temos a tendência de nos esquecermos que a Escritura é um livro de salvação. Portanto, queridos, a primeira razão para que nós devemos permanecer nas Escrituras é que ela nos conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Se não fosse a Escritura, nós jamais conheceríamos quem Deus é e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Tudo o que nós sabemos a respeito de Deus, nós o sabemos por conta das Escrituras. Não há conhecimento verdadeiro de Deus fora das Escrituras. Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, mas o homem sem Deus, quando olha a criação, passa a adorar a criação em vez do Criador. O homem sem Deus não compreende as coisas espirituais. Portanto, ele precisa das Escrituras direcionando o nosso conhecimento a respeito de Deus, de quem Ele é e do que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Então eu quero desafiar você que está aqui nessa manhã
e ainda não conhece o Senhor Jesus, você precisa olhar atentamente as Escrituras, ler atentamente, linha por linha, para que você conheça o Salvador do mundo, o Senhor Jesus, para que você entenda que sem Ele você está morto nos seus delitos e pecados, você está debaixo da condenação e da ira de Deus, mas que Deus enviou o seu Filho ao mundo para te livrar desta condenação, e Ele morreu numa cruz, no lugar do pecador, para que o pecador pudesse viver. Então Ele ressuscitou ao terceiro dia, para dar vida a todo aquele que nele crê. Você que está aqui nessa manhã e ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, você precisa fazer isso hoje. Creia nele, venha até Jesus e seja salvo. Venha até Jesus e encontre o Salvador. Venha até Jesus e tenha a vida eterna. Se você deseja fazer isso, me procure ao final deste culto, ou tome uma decisão de participar da nossa classe de batismo, e assim publique a sua decisão diante da igreja como um todo. Faça isso, mas não saia daqui hoje sem tomar essa decisão pelo Senhor Jesus. Porque as Escrituras nos conduzem à salvação pela fé em Cristo Jesus. É por isso que nós, como igreja, precisamos permanecer na Escritura. É ela que promove salvação. É por isso que, durante os nossos cultos, a maior parte do tempo é a exposição bíblica das Escrituras. Porque ela conduz à salvação, porque ela nos leva a Cristo, porque ela vai nos levar para mais perto de Cristo. Esse é o propósito das Escrituras. Segunda razão, observe agora, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que nós temos em mãos não é um livro como outro. Este livro é único. Este livro é sem igual. É sem comparação. Porque, embora escrito pelos homens, este livro expressa a própria palavra de Deus. Aqui o termo diz que a Escritura é inspirada por Deus. O termo inspirada significa que veio de dentro de Deus. É como se Deus tivesse soprado a Escritura para nós. É como se algo que vem de dentro e é externalizado. É como um pensamento que surge na nossa mente e é expressado em formas de palavras, em formas de escrita. A Escritura é esse pensamento de Deus manifestado a nós. É isso que é a Escritura. É isso que significa dizer que a Escritura é inspirada por Deus. É Deus falando. É o registro daquilo que Deus falou. Isso é a Escritura para nós. Ela é a palavra de Deus, toda ela é a palavra de Deus. Não tem nenhum versículo na Escritura que não seja a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Inspirada, por isso infalível, por isso inerrante, por isso suficiente para as nossas vidas. Nós não precisamos buscar revelações, profecias, sonhos, nada além da Escritura. Deus já nos concedeu tudo o que nós precisamos para a vida e a piedade aqui neste livro sagrado. Não precisamos buscar orientação fora das Escrituras, queridos. A Escritura é o lugar onde nós temos a palavra de Deus registrada, confiável, fiel. Muito mais do que qualquer sabedoria humana, muito mais do que qualquer percepção humana, nós temos o registro fiel daquilo que Deus quis comunicar. A Escritura é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Deus, o poderoso Deus que fala, continua falando conosco por meio das Escrituras. Aquele mesmo poder de Deus que disse, haja luz, e a luz veio a existir. Aquele mesmo poder de Deus
que diz para Lázaro sair do túmulo, e ele veio. Esse mesmo poder, essa mesma voz está em nossas mãos, está em nossas casas, é a Escritura dada para nós. Nós precisamos confiar nela, confiar na palavra de Deus, não na sabedoria do homem. A sabedoria do homem é tão diferente da sabedoria de Deus, queridos. Eu ouvi uma história esses dias de um homem que tinha 2 filhos, um rapaz e uma moça. Esse homem, então, casou os seus 2 filhos e perguntaram para ele: como é que é a sua nora? E ele respondeu: minha nora é ruim demais. Ela faz o meu filho levantar cedo, fazer o café da manhã, lavar a louça, arrumar a casa, lavar o banheiro e ainda ir no supermercado. E aí perguntaram para esse homem: e como é que é o seu genro? E ele respondeu: meu genro é uma bênção, meu genro é bom demais. Ele acorda cedo, faz o café da manhã, vai no supermercado, lava o banheiro, lava a louça. Veja o que esse homem está dizendo. Ele tem uma percepção egoísta, interesseira, porque é assim que nós somos. É assim a nossa percepção da realidade. Ela é totalmente direcionada, ela é totalmente inclinada para aquilo que é melhor para nós. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmãos. É o justo juiz, é aquele que é sábio. Ele é fiel naquilo que revela, ele é fiel naquilo que diz. A palavra do homem perece, mas a palavra de Deus continua. 1 Pedro 1, 24 e 25, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Veja que diferença. A palavra de Deus, irmãos, ela é mais preciosa do que ouro, mais agradável do que o mel e o destilar dos favos, porque ela é a palavra inspirada por Deus. Ela é fiel, confiável, poderosa. Por isso, Paulo exorta Timóteo: permanece, Timóteo, na palavra. Não caia nos modismos, não caia nas percepções erradas do teu próprio coração. Permanece naquilo que Deus falou. Permanece na palavra de Deus. Terceira razão pela qual devemos permanecer na palavra. Observe comigo o restante do verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E qual é o propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, isto é, seja maduro e seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, isto é, seja capacitado para toda boa obra. A palavra de Deus é útil como um instrumento em nossas mãos para nos transformar à imagem de Cristo, para nos tornar de crentes imaturos em crentes maduros, de crentes que não sabem servir a Deus, em crentes capazes de servir a Deus e o seu próximo. A palavra de Deus é um instrumento útil para nos tornar maduros e capacitados. É isso que a Escritura nos faz. Ela faz isso nos ensinando a verdade. Ela faz isso nos repreendendo, isto é, apontando o nosso erro em relação à verdade de Deus. Ela faz isso nos corrigindo, isto é, nos trazendo de volta aquilo que é correto, a verdade de Deus. E quando nós entramos nesse processo de instrução, repreensão, correção, nós então estamos sendo treinados, nós estamos sendo educados num caminho que glorifica a Deus, no caminho de justiça. É isso que a Escritura faz conosco. Por isso ela é útil para nos transformar.
em crentes maduros, crentes capacitados. É isso que a Escritura faz conosco. Deus não quer que nós continuemos como crianças imaturas, que dependem dos outros para tudo. Deus deseja que nós cresçamos e que nós nos pareçamos com Cristo, o varão perfeito. E esse processo de transformação acontece durante toda a nossa vida. Diferente do crescimento natural e físico, que nós crescemos até chegar aí aos 18. Alguns param antes, né? Ficam menores. Mas na vida espiritual, o crescimento é contínuo até o dia que o Senhor nos levar. Até o dia que Ele voltar para buscar o seu povo. Até lá nós estamos crescendo. Até lá nós estamos maturando a imagem de Cristo. Nós estamos nos desenvolvendo para que sejamos parecidos com Cristo, para que sejamos mais capazes de servir a Deus e servir o próximo. Isso só vai acontecer se nós usarmos a Escritura como instrumento de Deus na nossa vida. Pense no seguinte: se eu desse para você um abacaxi e dissesse assim, sua missão é descascar esse abacaxi, mas não te desse nenhum instrumento para fazer isso, você poderia até tentar descascar o abacaxi com a mão, com as unhas, com a boca. Você iria se machucar, você iria estragar o abacaxi, você iria sofrer muito para descascar um abacaxi. Mas se eu te desse uma faca afiada, você conseguiria descascar um abacaxi? A maioria talvez. Mas só ter a faca não adianta, porque você pode ter o instrumento correto e não saber utilizar o instrumento. Você precisa do instrumento correto e você precisa da habilidade de usar o instrumento correto. Muitas vezes nós, irmãos, temos um instrumento que pode transformar as nossas vidas, que pode dar sabedoria aos pais na criação dos seus filhos, que pode dar sabedoria aos maridos e às esposas na condução do casamento, que pode dar sabedoria ao idoso a viver a fase final de suas vidas glorificando a Deus, que pode dar sabedoria ao jovem para guardar puro o seu caminho diante de Deus, que pode dar sabedoria a nós como igreja para permanecermos nos próximos 100 anos, se o Senhor Jesus não voltar, pregando fielmente a palavra de Deus. Nós temos um instrumento em nossas mãos, mas a pergunta é, nós sabemos utilizar esse instrumento? Ou a pergunta é, nós estamos utilizando esse instrumento? Porque muitas vezes nós estamos tentando descascar o abacaxi com a boca, com as unhas. Nós estamos lá sofrendo, nós estamos perdidos, nós estamos ferindo o outro, nós estamos nos ferindo, nós estamos provocando mal na nossa casa, na nossa família, e a razão é porque nós não estamos utilizando o instrumento que Deus deu para transformar a nossa vida. A Escritura é útil para nós, desde que nós a utilizemos. É por isso que o Senhor Jesus, ao final do Sermão do Monte, diz assim: o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem o temporal, quando vem a chuva, a casa cai. Mas o homem que ouve a minha palavra e pratica esta palavra, é como um homem que constrói sobre uma rocha, e vem a chuva, vem o vento, e a casa continua. É assim que acontece quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra. Mas se nós ouvimos a palavra e não praticamos, Tiago diz que é como se nós olhássemos no espelho e à medida que nos afastássemos do espelho, não lembramos mais da nossa própria imagem. É fútil, é vã. A palavra de Deus é útil para nos transformar. Queridos, por isso precisamos permanecer nela.
Você é um crente maduro? A maturidade na vida cristã acontece de forma lenta e contínua, queridos. É como um crescimento de uma criança, dia após dia, mês após mês. É como se você estivesse numa escola, sendo educado. Você aprende diversas disciplinas, diversos conteúdos. Às vezes você é muito bom em português, mas é muito ruim em matemática. Assim é na vida cristã. Às vezes você é muito bom em uma área da vida cristã, mas é péssimo em outra. E aí a tua imaturidade numa área te conduz para baixo. Por isso é preciso maturar, é preciso ir crescendo em todas as áreas da vida cristã. Permanece na palavra de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações finais diante deste recado de Paulo para Timóteo e para nós. Ele diz: permanece, porque essa palavra te conduz à salvação. Ele diz: permanece, porque esta palavra é inspirada por Deus, ela é confiável, ela é palavra viva de Deus. Ele diz: permanece, porque esta palavra vai te aperfeiçoar, vai te tornar parecido com Cristo. E eu quero então perguntar para você: você tem permanecido na palavra de Deus? Avalie a tua vida. A palavra é a base da tua fé. Há crentes que colocam o fundamento da sua fé num líder espiritual, num pastor. E quando esse pastor vai embora, se muda de igreja, ou acontece algo com ele, a fé desses irmãos se vai. Porque ela estava confiada numa pessoa. Quantas pessoas colocam a fé, o fundamento, nos relacionamentos? Então, quando o relacionamento é abalado, não consegue permanecer. Quantas pessoas se frustram por conta do homem? Irmão, se alguém colocar a fé em mim, está perdido. Porque eu vou falhar com você. Eu vou pecar contra você. E você vai pecar contra mim. Porque é assim que nós somos. A nossa fé tem que estar fundamentada nas Escrituras, não nas pessoas, nas Escrituras. Avalie a tua vida. Será que a tua fé está baseada na experiência? Acontece. Naquele dia você acorda se achando o crente mais fiel do mundo. Mas tem dias que você acorda e você acha, e você questiona: será que eu sou crente mesmo? Será que Deus me ama? Será que de fato eu pertenço a Deus? Olha o que eu estou fazendo. E Satanás vai jogando dardos inflamados, dizendo: você não pertence a Deus. E você está com a culpa do pecado sobre você. E aí o que você precisa se lembrar? Da palavra de Deus. Não do que você está sentindo, mas da palavra de Deus. Quando você precisa perdoar uma pessoa e o teu coração não quer perdoar, sabe o que você precisa olhar? Não para o seu coração, porque se você continuar olhando para ele, você jamais vai perdoar. Você tem que olhar para a palavra de Deus, que diz: perdoai-vos uns aos outros. É isso, colocar a sua fé, não nos sentimentos, não nas suas experiências, mas na palavra. Porque as suas experiências podem ser falíveis, mas a palavra é infalível. Você coloca a sua fé nos modismos? Quantas pessoas vão em busca de igrejas por conta dos modismos? Por conta daquilo que a igreja oferece. Ele procura a igreja que tem o melhor ar-condicionado, o melhor banco para sentar, o melhor pregador que possa falar, por tudo para ser servido, tudo para ser bem atendido. Pessoas que colocam a fé nas coisas erradas. Mas nós devemos permanecer estruturados, fundamentados nas Escrituras. Segundo, você tem recorrido às Escrituras?
Será que de fato você tem se utilizado delas? Será que ela é o fundamento para você? Quando a tua alma está sofrendo, quem você procura? Onde você procura refúgio? Como o salmista que diz, minha alma está profundamente abatida. O que você faz nesse momento? Irmãos, eu quero falar uma verdade para vocês. As Escrituras são suficientes para tratar a alma do homem. Tudo que não é orgânico, tudo que está na alma do homem, a Escritura é plenamente suficiente. Mas nós, crentes, temos aberto mão, largado a Escritura de lado e temos buscado auxílio em remédios que não tratam do coração, em remédios, em conselhos de sabedoria humana que não tratam da verdade de Deus. Quantos crentes aprisionados, quantos crentes abatidos e buscando remédio onde não se pode achar. Mas a Escritura, queridos, ela é suficiente para nos orientar, para nos dirigir à verdade, para tratar a nossa alma em tudo que não seja orgânico. Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, para discernir os pensamentos do coração. A palavra de Deus está aí para nós, para que trate o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. E nós precisamos buscar refúgio nela. Quanta coisa poderia ser solucionada aos pés da palavra, e não aos pés da psicologia ou das psicologias. Busca auxílio na palavra para tudo que não seja orgânico. Faça isso, querido, confie na palavra de Deus. Você tem feito isso? Busque auxílio nas Escrituras, busque refúgio nela. Procure aconselhamento bíblico para os dilemas do teu coração. Nessa pandemia, quantos estão sofrendo dilemas terríveis no coração, a ponto de sentir dores reais no próprio corpo, a ponto de sentirem os efeitos dos dilemas do coração na própria saúde, queridos. Porque nós somos um ser integral, aquilo que acontece na nossa alma causa efeitos no nosso corpo, e aquilo que acontece no nosso corpo causa efeitos na nossa alma. Procure auxílio nas Escrituras. Deus tem refrigério, Ele é o pastor que nos conduz a campos verdejantes, pastos verdejantes, guia-nos para junto das águas de descanso, refrigera-nos a alma, conduz-nos por caminhos de justiça, ainda no vale da sombra da morte, não temerei nada, porque tu estás comigo. Veja o quanto a palavra de Deus está aí, para você que está atemorizado, para você que está cansado, a palavra diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus, é promessa dele. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor tem promessas para o seu povo. Mas nós precisamos seguir a Escritura, buscar refúgio nela, e não na sabedoria do homem, e não nas nossas percepções, mas nas Escrituras, pois elas são suficientes para nos orientar em tudo o que nós precisamos, na nossa alma, no nosso coração. Você tem conhecido a palavra de Deus? Você sabe utilizar a palavra? Meus irmãos, coloque uma bola de basquete nas mãos do LeBron James e ele vai fazer coisas maravilhosas com essa bola. Ele vai arremessar de longe, ele vai arremessar de perto, ele vai pular, ele vai fazer um monte de coisas com a bola nas mãos. Mas coloque uma bola de basquete nas minhas mãos e me dê uma escada e me coloque assim bem pertinho da cesta. É capaz que eu erre, porque eu não sei utilizar, eu não tenho habilidade. Nós somos assim com a Escritura. Quantos crentes
não têm habilidade alguma com a Bíblia nas mãos, mal conseguem achar os livros da Bíblia, mal conseguem saber as histórias. No dia que a alma está sofrendo, ele não sabe onde procurar ajuda. No dia em que tem que aconselhar alguém, a palavra de Deus não está nele. Ele vai dar conselhos humanos. Quantos crentes não conhecem nada da Escritura? Nós vivemos um tempo de grande analfabetismo bíblico. Pessoas que conhecem talvez as histórias bíblicas, Davi e Golias, Daniel na cova dos leões, Sansão, mas e daí? O que é que Deus está falando? O que Deus está se revelando? Como Jesus é revelado? Não sabe. Conhece as histórias, mas não sabe nada de teologia. Queridos, é preciso crescer na Escritura. É por isso que nós precisamos investir em vir e participar das escolas, da escola bíblica dominical, ler a Bíblia constantemente, ter livros, ler bons livros. Quando nós lemos bons livros, nós estamos aprendendo com aqueles que Deus já ensinou antes de nós. É por isso que eu tenho um monte de livros na minha sala, porque eu preciso aprender, eu tenho tantas dúvidas sobre a Escritura. E quanto mais dúvidas eu tenho, mais eu preciso buscar. É assim, queridos, nós precisamos crescer na palavra de Deus. Ler a Bíblia todo dia. Quantos crentes, eu não vou fazer essa pergunta para não te constranger, mas você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez na sua vida? Você é capaz de entender a Escritura? Você conhece o panorama da Escritura? Quando você lê os profetas, você sabe pelo menos a época que esse profeta está escrevendo, a quem ele está escrevendo. Informações básicas sem as quais nós não compreendemos o que Deus quer falar conosco. É preciso crescer, queridos. É preciso crescer no conhecimento da Escritura. Paulo diz a Timóteo, permanece nas Escrituras. Que nós como igreja possamos permanecer nesta palavra, nessa Escritura. Que esta igreja não seja levada pelos modismos, que esta igreja não seja levada pelo tradicionalismo, que essa igreja não seja levada por nenhum tipo de sabedoria humana, mas seja conduzida única e exclusivamente pela Escritura. Que a nossa igreja sustente aquilo que foi o grito da Reforma Protestante, sola Escritura, somente a Escritura, como nossa única regra de fé e prática. É isso que nós precisamos, queridos. É isso que Deus quer para você e para mim. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, Deus. Nos ajude a permanecer nela, firmados nela, fundamentados nela, ó Deus. Ó Senhor, abençoe a nossa igreja, para que jamais venhamos a nos desviar desta palavra, para que cada um de nós cresça no conhecimento desta palavra, aprenda sobre o Senhor, aprenda sobre Jesus, ó Deus, que nenhum de nós fique acomodado, que nenhum de nós fique, ó Deus, distante desta palavra. Ó Senhor, nos abençoe com as sagradas letras, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu convido o pastor Waldenberg, vai nos conduzir nesse momento, bem como os oficiais que nos servirão nesta manhã. Meus irmãos, muito obrigado por sua presença. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22.
Muito bom vê-los. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos nos colocar em pé. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento. E no momento ele tomou um pão, deu graças e partiu, afirmando que era o seu corpo. Em seguida, fez a mesma coisa, tomou um cálice, deu graças, afirmando ser o seu sangue. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque chegou o dia em que, em memória do Senhor, iremos participar destes elementos. Obrigado porque chegou a hora e nós faremos isso com temor e tremor. Obrigado porque a tua palavra nos instrui a nos examinar. E o teu Espírito facilita isso, nos trazendo à memória o que nós fizemos, que contrariou o Senhor e a tua vontade expressa em tua palavra. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe-nos, abençoe a nossa participação. Iremos tomar do pão em memória do Senhor, iremos tomar do cálice também em memória do Senhor. E assim fazendo, não só te obedecemos, mas renovamos a nossa aliança com o Senhor. Pedimos tua graça sobre tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pão e irá agradecer ao oficial que lhe serve. Você pode sentar-se após receber, para em seguida participarmos juntos, tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Não é a ceia da igreja cristã evangélica, é a ceia do Senhor. E você, em comunhão com Deus, é convidado a participar. Ela vai se repetir à noite e também no próximo domingo, às 16 horas. Todo aquele que está em comunhão com Deus é convidado a participar.
Alguém foi esquecido? Galeria, portaria. Coloquemos em pé, por gentileza. O meu corpo que é oferecido por vós, disse Jesus. Fazei isso em memória de mim. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Graças te damos, Senhor nosso Deus, graças te damos, porque reconhecemos em Jesus a pessoa de Deus e o que Ele fez por nós. Obrigado, porque Ele derramou o seu sangue na cruz em nosso favor, em nosso lugar. Muito obrigado. Aceite nossa gratidão. A tua palavra nos diz que os que estão em Cristo não há nenhuma condenação. E nós reconhecemos isso com profunda gratidão. Agora iremos participar e te louvamos por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, receba, por gentileza, agradeça o serviço que o oficial lhe presta. Em seguida, você pode sentar-se para participarmos logo em seguida. Obrigado. Alguém foi esquecido? Não é problema para nós voltar a servir.
Coloquemos-nos em pé, meus irmãos. Diz-nos a palavra: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus, derramado em favor de vós. Deus os abençoe, irmãos queridos. Deus os abençoe. Aceita a nossa gratidão, bondoso e poderoso Deus. Aceita o nosso louvor. Obrigado por este momento, por esta hora. Muito obrigado. Conserva o teu povo na tua palavra e em paz perfeita. Fortaleça-lhes a fé, direcionando-lhes os passos. Obrigado por Jesus. Muito obrigado. Em nome dele e para a glória dele. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te fortaleça a fé. O Senhor nosso Deus direcione os teus passos e aceite o teu louvor. O Senhor nosso Deus ouça e responda as tuas orações e dê direção às tuas decisões. O nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo este povo aqui reunido e sobre todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.
início e fim, tudo